conflito entre Israel e Hamas já chega ao terceiro dia. Já provocou a morte de pelo menos aí 1.200 pessoas, 700 israelenses e 493 pessoas aí na faixa de Gaza, 7 na Cisjordânia, segundo o balanço mais recente. Muitas pessoas ficaram feridas já aí durante esse confronto. Durante a noite de ontem, Israel disse ter atacado aí 500 alvos do Hamas e também Jihad Islâmica. A escala de tensão por lá começou no sábado, depois que o grupo extremista armado chamado Hamas lançou um ataque contra Israel e aí foguetes contra cidades israelenses a partir da faixa de Gaza, enquanto homens armados invadiram aí território israelita por terra, ar e também pelo mar. Israel revidou os ataques, declarou estado de guerra. O ministro da Defesa israelense disse que a faixa de Gaza vai pagar um preço pesado que vai mudar a realidade de gerações. Um ataque promovido contra Israel pelo grupo Hezbollah a partir do Líbano também aumentou ainda mais a tensão. O grupo declarou apoio ao Hamas e disse que as suas armas e foguetes estão à disposição do grupo extremista. O conflito entre Israel e Palestina já se estende há muitos anos. Aí a gente data nessa era moderna, 1947, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a criação ali de 2 estados, um judeu e um árabe. Tudo sob ali um mandato britânico. Israel foi reconhecido como país no ano seguinte. Desde então, uma disputa por território e vários acordos já tentaram estabelecer paz na região. Nenhum deles obteve sucesso até agora. Hoje, aí, os efeitos dos conflitos foram sentidos no mercado internacional, porque o preço do barril do petróleo já está em alta de 5% depois ali dos ataques. O primeiro avião brasileiro para repatriar pessoas do nosso país já pousou na Itália nesta segunda-feira, vai ficar lá até autorização para seguir até Israel. A aeronave tem capacidade para 230 passageiros e faz parte de uma operação aí que tem 4 aviões da Força Aérea e 2 aviões da Presidência da República. Ao todo, 14 mil brasileiros vivem em Israel, 6 mil vivem na Palestina e 30 brasileiros estão exatamente na região do conflito, lá na faixa de Gaza. Então, para nós brasileiros, o que se espera agora é que esses aviões da Força Aérea e também da Presidência da República consigam repatriar os brasileiros que querem voltar para casa. Muitos deles em viagem ali. A região é uma região muito visitada, principalmente por cristãos. E aí a gente fica nessa situação agora, mais um cenário de guerra. A gente tem uma guerra que se estabelece na Ucrânia e Rússia já há mais de um ano, e agora mais esse movimento de guerra numa outra região do nosso planeta. Daniel Matos, eu quero te ouvir. Brasileiros que estão lá pediram socorro. O Brasil já começou o processo, já mandou a primeira aeronave, e aí agora a gente espera a autorização para sobrevoar e pousar em Israel. Mais uma guerra no mundo, né, o Paulo Caetano? Acredito que é o maior ato terrorista depois do 11 de setembro. Mais de 1.000 pessoas mortas. Muitas crianças, mulheres, quem acompanhou pelas redes sociais, pelos noticiários, cenas de terror e tendem a piorar. Então, esse grupo Hamas ali que vem tomando conta de tudo, vem fazendo esses atos totalmente inadmissíveis, totalmente absurdo que vem acontecendo naquela região. E o Brasil, né, o nosso grande líder, nosso presidente, a gente não só vê ele se manifestar ali, e ao que tudo indica, a população vem cobrando uma participação maior do Brasil, principalmente do líder nosso, nessa situação. Todo mundo se manifestando, todo mundo a favor do país de Israel. E aí vem essas situações que pessoas que não têm nada a ver com o problema, perdendo suas vidas, sendo torturadas e sequestradas. Eu espero que pelo menos os brasileiros, não só os brasileiros, mas todos que não tenham nada a ver com esse grande problema mundial, consigam retornar aqui para os seus lares. Fernando Tupan, sua vez. Paulo Caetano, a guerra lá em Israel já causou baixas e aqui no Brasil. O Jean Gorichenin, qualquer coisa assim, que era da coordenação da área de saúde do Guilherme Boulos, puxou o time porque o sem noção Guilherme Boulos teve uma posição pró-Palestina dessa vez, quando devia ter ficado quieto. Paulo Caetano, a vida não está fácil lá fora e cada vez mais
pior. E o que vai acontecer nesse conflito Israel-Palestina, só Deus sabe, Paulo Caetano. Paulo, é realmente muito triste, né? Enquanto se vê o diálogo aí estabelecido entre a Arábia Saudita e Israel, a gente se depara com uma cena como essa, né? E não tem justificativa, né? Porque Israel foi atacada. Dezenas de mercenários aí invadiram Israel, aterrorizaram pessoas, jogaram corpos, sequestraram idosos, sequestraram a população que vivia próximo à faixa de Gaza. Então não tem justificativa, é assustador, é horroroso ver esse tipo de situação e ainda querer colocar que um país que ataca a soberania de outro, que entra dentro da soberania de outro, e não só isso, né, leva civis, escraviza, mata mulheres, mata crianças, mata famílias, esteja de qualquer forma certo na forma de agir, independente de qualquer pressão política que possa acontecer. E Israel está muito bem preparado, está calçado com importantes aliados, tem um sistema antimísseis espetacular, surpreendente, né? Acredito que o nosso país não chega nem perto de ter algo como isso, mas também nunca esteve em guerra, que detecta os mísseis no ar, explode eles no ar e evita que qualquer situação ocorra para com o seu país. Pai Neto. Se espera que esse tipo de situação, Paulo, seja resolvido o quanto antes, que os países que compõem a ONU, assim como o Brasil, né, que ficou em cima do muro, mas quando teve a tragédia em Brumadinho, quem veio ajudar foi os soldados de Israel, né, a resgatar o povo em Brumadinho. Esperamos que esses países, Paulo, que estão na ONU, consigam o quanto antes agir para que esse conflito seja resolvido de forma diplomática, né? Porque a gente não quer que mais vidas sejam ceifadas a partir dessa guerra. Pamela? Paulo, é uma tristeza muito grande, né? Que começo de semana que nós estamos tendo, né? No mundo, não só na nossa cidade. Tem hora que a gente pensa que o fim dos tempos só pode estar aí às portas começando, porque é muita notícia triste, muita notícia ruim. E essa aí sobre Israel, né? Esse ataque do Hamas é algo que, assim, é de fazer a gente perder o rumo, né? Perder o rumo, ver mulheres e crianças sendo mortas, é de uma covardia que só um país, inclusive fica, né, o recado aí para as feministas que gostam de defender o Estado da Palestina, estudar um pouquinho mais sobre o precedente de violência contra a mulher que os palestinos têm. É algo assim que salta os olhos, queridas. Sugiro que vocês se informem, leiam um pouquinho sobre isso, porque o negócio é pesado. Então, apesar de não surpreender que esses terroristas façam isso, né, com mulheres e crianças inclusive, a gente se surpreende, por exemplo, com o pensamento de alguns jornalistas. Eu queria entender como que uma pessoa consegue chamar uma senhorinha que está lá no dia 8, né, sei lá, faz xixi no STF de terrorista, vocifera, né, os terroristas, e daí vê esse tipo de ataque como está acontecendo com Israel e não consegue chamar o Hamas de terrorista. Hoje em dia o mundo está com uns valores tão malucos, tão invertidos, que fica difícil da gente entender o que acontece, né? Mas são os novos tempos, né? Igual em Maringá, eu vi o pessoal tirando galho e tal, aquela situação, vizinhos se ajudando, e um rapaz pichando o muro no meio, pichando o muro, pintando o nome dele lá, e outros defendendo, falando que aquilo é arte, né? Pichar o nome dele no muro com uma fonte diferente é arte. Desde que botaram, sei lá, o pinico como arte, sinceramente, eu penso assim, a gente precisa se achegar a Deus, orar muito por Israel, claro, né? Torcer para que o mundo entre aí num clima de paz, num acerto, mas as vidas já se foram, infelizmente, né? E é difícil de engolir, de lidar e ter que conviver com quem passa pano para esse tipo de grupo. Então, o que o Tupã falou ali tá muito certo, ele citou Boulos, tá certo. O chefe de campanha, de pré-campanha dele deixou a pré-campanha, tá correto. Esse tipo de pessoa não merece nenhum incentivo, ainda mais político, né? Acho que o Brasil já está passando por tempos muito difíceis. Imagina um prefeito que acha o Hamas bonito, acha que o Hamas faz bonito. Deus é mais a nossa vida, né? O prefeito que tacava fogo. Ângelo Rigon.
Bem, o Brasil, claro, é lamentável o ataque terrorista, os dois lados se degladeiam há muitos anos, a situação lá é histórica, mas há uma importância no Brasil nisso tudo, não só porque está hoje à frente do Conselho de Segurança da ONU, mas porque foi em 47 que Oswaldo Aranha, se você, quem foi a Israel sabe disso, lá tem praça Oswaldo Aranha, rua Oswaldo Aranha, porque foi esse brasileiro de Alegrete que participou da resolução 181, que dividiu o Estado da Palestina, originalmente da Palestina. De lá para cá, o que aconteceu? Israel cresceu e os países árabes diminuíram. Então há uma tensão lá há muitas décadas, aliás, da idade de Maringá, 1947. Então o Brasil tem importância assim, porque eles respeitam o Brasil por conta do Oswaldo Aranha, que foi quem criou o Estado de Israel, presidindo a ONU, que ele presidiu em 47 e 48, e também porque comanda hoje o Conselho de Segurança da ONU. Obviamente, você, como presidente do Conselho de Segurança da ONU, e você reúne vários países, você tem que ter diplomacia, né? Mesmo diante de fatos horrorosos, escabrosos como esse que aconteceu. Mais de 250 pessoas mortas numa rave que era do pai do Alok. Quer dizer, é absurdo, fake news. Né? Fake news. O que é fake news? Que a rave era dele. Não é do pai do Alok? Não, ele foi contratado para tocar no evento. Não, o Alok não estava lá. É o pai do Alok, é o dele promotor. foi contratado para tocar no evento. Então, mas o que Já eu foi falei, revelado isso. O senhor disse que a rave era do pai dele. Mas não é do pai dele? Não é. Ele foi contratado. Quando vem a Ana Castela na Expo Engá, a festa não é dela. Então me desculpa, eu imaginei que o Alok fosse presidente lá. Tá? Desculpa. Não. Quem, Rafael? Não dá para relativizar a guerra, muito menos o diálogo entre países, né? Isso aí não dá para... E tem que separar uma coisa muito certa. Estado palestino, Israel, são coisas diferentes, mas agora o Hamas e o outro grupo, né, o Hezbollah, é outra situação, que são terroristas. Se porventura você agride a soberania do Estado, tem que ser reagido de uma forma bastante exemplar para todos Tipo o Rússia e restante Ucrânia. do exemplar. Exato. Exatamente. Uma ação gera reação. Então o Israel tem que realmente dar um exemplo de como contra-atacar terrorista para que nenhum outro grupo terrorista possa invadir a sua soberania novamente. Ele é um Estado soberano chamado Estado de Israel. Esse é um ponto. Agora, ONU. Para que existe ONU, gente? A Ucrânia e Rússia tá aí. Mais de um ano não conseguiram resolver. Agora, reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre conflitos em Israel termina sem declaração final. Por quê? Quais são os interesses maiores do que realmente de evitar uma guerra? Esse é um grande problema. Por que a ONU hoje, né, tem que ser acionada se ela não vai resolver absolutamente nada? Agora vem o nosso governo, infelizmente, né, no seu tweet lá, conclama a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro das fronteiras seguras. Por mais que Irã ou Palestina estão investindo nesses grupos terroristas, hoje o palco principal aqui são os terroristas chamados Hamas e esse outro ali. Então, assim, tem que ser combatido. Não tem outro discurso. Outro discurso, vamos na base do diálogo. Gente morreram. E é um problema gigantesco. Você ferir a soberania do Estado. É um terrorismo e precisa ser combatido o terrorismo. A ONU tem que pegar todos que são dentro do seu Conselho de Segurança, reunir os militares e combater o grupo terrorista Hamas. Simples assim. Muito simples. Agora, se realmente fica só na base da reunião, vai virar o quê? Todo mundo em guerra. Porque a ONU, como ela foi criada para evitar outra guerra mundial, depois da Segunda Guerra Mundial ela foi criada, hoje realmente o objeto da discussão ONU, né, tem que vir à voga justamente para entender o que a ONU quer fazer. E hoje ela não faz absolutamente nada. Então estamos à mercê e nenhum líder do Ocidente, né? Nós podemos ter aí para recuperar uma liderança nossa aí.